Olá, estudantes das turmas de segundo e terceiro ano. Tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa aula de número 59 de língua portuguesa. Eu sou a professora Fabiana e chego novamente para relembrar aqueles cuidados essenciais. Fique em casa sempre que possível. Se não for possível e você precisar sair, use máscara, desde o momento em que sai de dentro da sua casa. Outro cuidado essencial é com relação à lavagem das suas mãos. Higienize-as sempre que necessário, assim como também higienize os seus materiais. E por falar em materiais, vamos ver o que iremos precisar para a nossa aula de hoje? Você vai precisar do seu caderno ou daquela folhinha em que você vem fazendo as suas anotações, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. Materiais separados, vamos fazer as anotações iniciais? Você irá anotar data, dia, mês e o ano de 2020, aula 59, e as letras LP, as iniciais das palavras língua portuguesa. Pode fazer que eu vou esperar por você.
anotações feitas. Então vamos relembrar um pouquinho da nossa última aula? Nós começamos relendo uma parte do nosso texto de divulgação científica, o texto Abelhas em Apuros. Nós fizemos aquele trecho. Elas voam, pousam numa flor e se alimentam de seu néctar. De quem nós estávamos falando? Quem eram elas? As abelhas. Em seguida, nós fizemos a reescrita desse mesmo trecho do texto como se referíssemos a apenas uma abelha. O trecho ficou assim: ela voa, pousa numa flor e se alimenta de seu néctar. Eu falei um pouquinho para vocês sobre a concordância. Então, fizemos aquele joguinho no qual vocês me ajudaram a ver quais eram as ações que concordavam com a palavra abelha ou abelhas. E em seguida, chegou a sua vez de fazer o seu registro, fazendo a concordância utilizando uma outra frase. As flores polinizadas se transformam em sementes. Você fez a concordância como se fosse apenas uma flor. E ainda eu havia deixado aquele desafio na outra aula, se existe um outro nome para abelha. E nós vimos o vídeo, aquele videozinho, e descobrimos que um dos nomes é melípona, que refere-se à abelha sem ferrão. Vimos também o local de origem, outras características e outras espécies. Para conhecermos um pouquinho melhor sobre uma melípona, eu apresentei para vocês uma ficha técnica. De qual abelha? Da abelha mandaçaia. Vimos outras características, a família, a tribo dessa abelha e compusemos a nossa ficha técnica baseada nas mesmas informações, mas com uma característica um pouquinho diferente. A apresentação dela foi um pouquinho diferente. Nós também comparamos duas fichas técnicas diferentes. Utilizamos as ilustrações lá dos meus amigos do CEMEI Tapajós 2 para marcarmos o que continha na segunda ficha técnica que nós já havíamos visto na primeira. Na sequência, nós vimos o vídeo que a professora Andressa, lá da Escola Nivaldo Braga, nos ajudou, mostrando a colmeia de mandaçaia, vendo ela por dentro. Essa colmeia é de um criador, né? Ela não é uma colmeia que nasceu lá na natureza, ela tem um criador que cuida dela. Baseado naquele vídeo, nós colocamos informações adicionais na nossa ficha técnica. Falamos sobre a cor, a presença da rainha e o formato do favo. E naquela última aula, eu deixei para vocês um desafio, que era para vocês observarem as informações das fichas técnicas e fazerem a ilustração da abelha mandaçaia. Vamos ver algumas das ilustrações que eu recebi? Olha lá, da Escola Paranavaí, a professora Sandra me mandou a ilustração da Sofia e do Pedro. O Pedro mandou até a foto dele, de tão orgulhoso que ficou. Ficou uma graça, pessoal. Da Escola Guilherme Butler, o Rafael nos mandou a ilustração aqui, tem até o cenário da abelhinha. E olha lá, da Escola Francisco de Rosso. Temos aqui do nosso estudante o Natan, a Ana Elisa e outros estudantes também nos mandaram. O João Vitor, o Lucas, a Paula, o Arthur, a Stephanie, o Eduardo, o Guilherme, a Ana Júlia. Ficaram maravilhosos. E eu soube que lá na Escola Francisco de Rosso haverá uma exposição com as ilustrações das abelhas que vocês têm feito. E ficou tudo muito maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês prestaram muita atenção nas informações da ficha técnica. Mas eu acho que vocês ficaram aí se perguntando, professora, para que serve uma ficha técnica? O que é uma ficha técnica? E onde nós podemos encontrar fichas técnicas? Então, vamos pensar aqui comigo? Então, para que serve uma ficha técnica? Será que uma ficha técnica serve para nos divertir? Quando nós lemos, nós achamos graça, demos risada quando terminamos de ler aquela ficha técnica da abelha mandaçaia? Acho que não, né? E para nos informar? Obtivemos informações sobre onde ela vive, se é produtora de mel, se tem ou não tem ferrão? Eu consegui essas informações. Então, informação é um dos objetivos da ficha técnica. Vamos ver se temos outros? E convidar? Você foi convidado para ir a algum lugar, algum evento? Não havia esse objetivo. E instruir? Quando alguém nos ensina a montar, por exemplo, uma colmeia, fazermos uma receita utilizando mel, era o objetivo desse texto? Não era. Então, uma ficha técnica nos serve para nos informar. E o que é uma ficha técnica? Uma ficha técnica é um texto que apresenta informações específicas de algum objeto ou ser vivo. É organizada em tópicos, de modo objetivo e sintético.
Foi assim na ficha da Amanda Saia. E o que podemos encontrar? Onde podemos encontrar outras fichas técnicas? Não são apenas em livros. Podemos encontrar em roupas, com a descrição do tecido, volume, em brinquedos, em livros, em embalagens de alimentos, em restaurantes e em fábricas. Eu trouxe para vocês aqui 2 modelinhos. Vamos dar uma olhadinha? Olha a primeira ficha técnica que nós temos ali. Vocês conseguem ver na imagem? O que nós temos ali nessa imagem é a confecção de uma roupa, né? De uma vestimenta. Toda essa ficha técnica dá informações para as pessoas que vão produzir essa vestimenta. Fala ali dos aviamentos que serão utilizados, qual vai ser a quantidade, se tem zíper, poliéster, se usa colchete, se tem etiqueta interna, etiqueta de composição, entretela de gola. São informações específicas para as pessoas que fazem esse tipo de produto, de vestimenta. E ali ainda tem uma referência, colocando as cores e a descrição dos tecidos. Então, as pessoas que vão produzir essa peça têm as informações para fazerem melhor. E aqui nós temos uma outra ficha técnica. Essa é feita para a pessoa que vai executar essa atividade. É a ficha técnica para crocheteiras. O que é crocheteira? A pessoa que faz crochê. E ali a pessoa pode fazer o preenchimento das peças que ela for fazer. Tem o espaço para colocar o nome da artesã, ou seja, a pessoa que vai produzir, o nome da peça, a inspiração, a data, espaço para que ela coloque foto e as outras descrições dos pontos e tudo aquilo que for necessário para a crocheteira. Mas e será que existem outras fichas técnicas, além de abelha e dessas que nós vimos? E ainda, será que existem outras abelhas, outras espécies? Eu trouxe outro vídeo para nós vermos e eu vou pedir para que vocês prestem atenção nas características apresentadas das nossas amigas abelhas. Vamos ver comigo? A abelha todo mundo conhece, né? É aquele inseto simpático listrado de amarelo e preto que produz mel. Adora trabalhar e viver em grupo. E tem um ferrão que dói até em urso, certo? Errado! Para começar, muitas abelhas não têm ferrão. E não, a abelha sem ferrão não é aquela que enrola no cabelo. Essa pode ser a Irapuã. Outra curiosidade é que a minoria vive em colmeia, só produz o mel que a gente consome. Existem mais de 20.000 espécies de abelhas, de diversas cores e tamanhos. Existem abelhas verdes, azuis, amarela, black e até metálicas. Existem abelhas de 2 milímetros e de 10 centímetros de tamanho. Mas todas têm algo em comum. São responsáveis por mais de 70% da polinização das plantas. De todos os insetos, as abelhas são os mais importantes para a produção de alimentos e, consequentemente, para o homem. Bom, e agora que você já conhece um pouco mais sobre elas, vamos deixá-las trabalhar. Essas abelhas são muito fofas realmente. Vocês perceberam quantas abelhas diferentes e quantas características diferentes? Eu separei uma característica específica para nós olharmos juntos, analisarmos juntos. Vamos ver? Olha aqui, essa característica refere-se ao quê? A cor da abelha. Lá naquele vídeo nós vimos que existem abelhas de diferentes cores. E no vídeo vocês viram que eles falam azuis. Como assim azuis? Azuis, olha a bandeirinha que a abelha está segurando. Diferentes tons. Também vimos abelhas verdes. Olha lá na bandeirinha. Diferentes tons de verde. Quantas abelhas? Vocês já viram abelhas azuis, abelhas verdes e ainda pensar que tem diferentes tons de azul e verde? Vamos ver. Olha os tons de verde. Lá no vídeo vocês viram que se fala que tem abelha black. O que significa black? Black é uma palavra em inglês que significa a cor preta. E também vimos abelhas metálicas. E ali na descrição nós temos uma abelhinha segurando uma guitarra. Será que é isso mesmo? Não, é só uma referência, né? Que quando se fala na música que usa instrumentos metálicos, a guitarra é um deles, mas é uma referência. Na verdade, refere-se à cor daquela abelha, né? A abelha que é em tom metálico.
Mas eu trouxe uma outra abelha aqui para nós analisarmos juntos. Olha lá, o que vocês conseguem ver nesse inseto? Será que é realmente uma abelha? Será que é uma abelha sem ferrão? Quais as cores vocês conseguem ver nela? Só vendo a ficha técnica dela para nós descobrirmos estas e outras informações. Vamos ver aqui comigo? Olha lá, já conseguimos ver que é uma abelha. Vamos ver mais informações sobre ela? Qual é o nome desta abelha? Você conseguiu localizar? Então, agora eu vou pedir para que você pegue o seu caderno, anote o número 1 e escreva aí no seu caderno o nome popular dessa abelha. Então, pessoal, conseguiram localizar? Então, vamos fazer juntos? Olha lá, onde está o nome desta abelhinha? Aqui o nome popular, a abelha jataí. E embaixo, como nós já havíamos visto na abelha mandaçaia, o que tem ali embaixo? É um nome científico, né? Quando os cientistas estão fazendo anotações sobre ela, eles escrevem esse nome científico que eu vou tentar ler aqui para vocês. Tetragonisca angustula. Que difícil, ainda bem que vocês tinham que fazer a anotação do nome popular. Vamos conferir no seu caderno para ver como ficou?
Vamos ver mais de perto agora as informações sobre a abelha jataí? Então ali, na primeira flechinha, na flechinha verde, em que tem uma ilustração de uma abelhinha, tem a informação do tem ferrão? Essa abelha jataí tem ferrão? Não, é uma melípona também, não tem ferrão. Na segunda ilustração, forma colônia? Sim, então já vimos que é uma abelha social também. Produz mel? Sim, também é produtora de mel. E quais as plantas e cultivos agrícolas que poliniza? Olhem quantas! Acapu, acerola, abacate, café, canola, cebola, cenoura, cupuaçu, goiaba, laranja, manga, melancia, morango, moressuma, pimentão, pepino, tangerina, umbu e urucum. Quantos cultivos? E olha lá na observação. A colônia pode apresentar de 2.000 a 8.000 operárias. Puxa, quantas abelhinhas numa mesma colmeia! Será que são abelhas muito pequenas para caberem todas numa mesma colmeia? E o que faltou falar-nos ainda? Sobre a distribuição geográfica, ou seja, em quais locais do país nós encontramos a abelha jataí. Olha lá, o mapinha todo em cinza escuro. Isso quer dizer o quê? Que em todo o país, no nosso Brasil todo, há a presença da abelha jataí. Mas eu recebi um vídeo de uma professora, a professora Eliana, lá da escola Boleslau Fallers, de uma abelha jataí, uma colmeia que eu imagino que seja dentro da escola dela. Vamos ver esse vídeo e vermos se nós conseguimos identificar algumas das características que nós vimos na ficha técnica lá no vídeo da professora Eliana? Vamos ver? Vocês viram como são pequeninas as abelhas jataí? É por isso que cabem tantas dentro de uma colmeia. E além de contarmos com a colaboração da professora Eliana, nós recebemos outras imagens de mais professoras observadoras. Vamos ver? Olha lá, a professora Vanessa, da Escola Municipal Sei Rita Ana de Cássia, nos mandou uma imagem lá de uma abelha que tem visitado o limoeiro dela. E a professora Priscila, da Escola Francisco Clentes, nos mandou. Ela foi em um outro lugar e aí tirou essa foto de uma linda abelha. Mas além de nos mandarem e contribuírem com a nossa aula, nos mandarem essas imagens, as duas professoras pediram as fontes dos textos que nós já utilizamos. E aí eu vou precisar da sua ajuda para descobrirmos qual texto cada uma das professoras pediu. Eu separei aqui para vocês me ajudarem. São a professora Vanessa e a professora Priscila. A professora Vanessa pediu um texto que consta informações. Também um texto que fala sobre uma abelha específica. É um texto que está organizado em tópicos, que pode ser encontrado em livros, sites, revistas, roupa, alimentos. E é um texto que tem uma linguagem objetiva. A professora Priscila, por sua vez, pediu um texto que também traz informação, que fala sobre abelhas, de uma maneira geral. É um texto que está organizado em parágrafos. Um texto que pode ser encontrado em livro, sites, revistas, e que tem aplicação de uso de termos científicos. Então, vamos relembrar um pouquinho dos nossos textos para descobrirmos esse mistério? Qual delas pediu cada um dos textos? Vamos ver aqui comigo? Bom, vamos relembrar para nós atendermos as nossas amigas professoras. Esse primeiro texto que nós vimos, o texto Abelhas em Apuros, vocês conseguem perceber a organização deles? Ele está organizado em tópicos ou em parágrafos? Em parágrafos, né? As informações que nós lemos nele falam de uma abelha específica ou de abelhas no geral? Lembra aí na sua casa. Fala da situação das abelhas, né? O que vem acontecendo com elas, os apuros nos quais as abelhas estão, por que vem sumindo algumas abelhas. Então tem muitas informações. Vocês lembram de onde foi mesmo que nós tiramos esse texto para trazermos para vocês? Foi lá da revista, daquela revista eletrônica que estava no site. E nós lemos muitos termos científicos, fizemos a explicação deles, vimos o que era estigma, DCC, agrotóxico.
Então, já relembramos esse texto. Vamos relembrar agora a ficha técnica? Então, vamos relembrar um pouquinho da ficha técnica de uma delas, porque nós vimos 2 fichas técnicas da abelha manda-saia. Nesse texto, vimos algumas informações sobre ela. Mas será que nós falamos aqui nesse texto sobre uma abelha específica ou sobre as abelhas? Falamos sobre uma abelha específica. E quem era ela? A manda-saia. E esse texto ele está organizado em parágrafos ou em tópicos? Está organizado em tópicos. Aqui nós temos o tópico sobre o nome científico, a família, o nome popular. E onde nós podemos encontrá-lo? Em sites, revistas, em livros. Mas nós já vimos que uma ficha técnica pode ser encontrada em outros locais também, como roupas, fábricas. E a linguagem desse texto? É uma linguagem muito objetiva. Nós temos o tópico e em seguida já temos a resposta. Então agora eu já acho que você sabe quem pediu a ficha técnica e o texto de divulgação científica. Então você vai pegar agora o seu caderno, vai pular uma linha e vai escrever primeiro as palavras ficha técnica, igualzinho está na tela. Pode fazer que eu vou esperar por você. Conseguiram registrar as palavras ficha técnica? Então, chegou a vez de você continuar com o seu caderninho, porque agora você vai anotar ao lado da palavra ficha técnica qual professora que solicitou esse texto, se foi a professora Vanessa ou a professora Priscila. Pode fazer que eu vou esperar por você. Então, conseguiram descobrir qual professora pediu a fonte de qual texto? Então vamos conferir aqui comigo? Vamos lá na primeira coluna. A professora Vanessa pediu um texto que tem informação. Ficha técnica é um texto que tem informação? Sim, então pode ter sido a professora Vanessa. Mas a professora Priscila também pediu um texto que tem informação, que também pode ser a ficha técnica. Então pode ter sido a professora Priscila.
A professora Vanessa pediu um texto que fala sobre uma abelha específica. Na ficha técnica, nós temos a informação sobre um animal ou algo específico? Sim, então pode ter sido a professora Vanessa. A professora Priscila pediu um texto que fala sobre abelhas. A ficha técnica trabalha um conteúdo amplo, fala sobre coisas amplas? Não, então pode não ter sido, mas vamos continuar conferindo. A professora Vanessa pediu um texto que está organizado em tópicos. A ficha técnica está organizada em tópicos? Então, pode ter sido o texto que a professora Vanessa pediu. E a professora Priscila pediu um texto que está organizado em parágrafos. A ficha técnica é organizada em parágrafos? Não, então não foi esse o texto que a professora Priscila pediu. A professora Vanessa pediu um texto que pode estar em livros, site, revista, roupa, alimentos. Pode ser uma ficha técnica? Sim, pode ser uma ficha técnica. E a professora Priscila pediu um texto que pode estar em livro, site, revista, que também pode ser uma ficha técnica. A professora Vanessa pediu um texto que a linguagem é objetiva. Fala e já tem a resposta. É uma ficha técnica? Com certeza. E a professora Priscila pediu um texto em que tem a presença de termos científicos. Pode conter termos científicos numa ficha técnica? Até pode. Mas olha aqui. Que texto, então, foi que a professora Priscila pediu? A professora Priscila pediu o texto de divulgação científica, pois contém informação, abelhas, parágrafos e tem livro, site e revista. Mas quem foi que pediu o texto de ficha técnica? Foi a professora Vanessa, porque tem informação, fala de uma abelha específica, está organizado em tópicos e tem uma linguagem objetiva. Vamos conferir como ficou essa resposta aqui no seu caderno? Eu não vou esquecer de mandar a ficha técnica para a professora Vanessa e o texto de divulgação científica para a professora Priscila. Mas, professora Vanessa, eu também vou te mandar a ficha técnica da abelha jataí. E por falar na abelha jataí, faltou nós falarmos de uma informação que continha lá na ficha dela. O que mesmo que significa Apidae? É a família a qual a essa abelhinha pertence. Nós já falamos que ela é da tribo Meliponine, né? Que ela é uma meliponinha. Mas a palavra família, vocês não acham que tem um sonzinho muito parecido com uma palavra que nós já falamos diversas vezes aqui nas nossas aulas? O sonzinho, às vezes, não parece com o mesmo sonzinho da palavra abelha? Por isso, nós temos que tomar bastante cuidado. Muitas vezes é preciso até mesmo consultar o dicionário e lermos bastante nos auxilia. Para que vocês compreendam e conheçam outras palavras, eu trouxe agora um jogo. O jogo chamado Detetive de Palavras, para identificarmos essas palavras que têm esse sonzinho semelhante. Vamos ver aqui comigo? E então, conseguiram identificar as palavras? Acho que ainda não, né? Mas aqui eu tenho algumas dicas. Então eu tenho números e letras, que vão definir onde nós vamos encontrar a sílaba de cada uma das palavras. Aqui eu tenho a primeira dica. Essa primeira palavra eu vou encontrar na sílaba que está na coluna 3C. Então eu vou encontrar primeiro o número 3... Encontrei aqui. E a coluna C. Qual é a sílaba que nós temos? A sílaba A. Vou anotar aqui para nós lermos a palavra. A. Segunda sílaba. 4C.
Vou lá na coluna do número 4 até encontrarmos a coluna da letra C. A sílaba mé. Amé. Olha o acento agudo. A próxima sílaba dessa palavra, número 1, C. Coluna 1 e a coluna C. O que nós temos escrito aqui? L-I-A, lia. Vamos colocar aqui e vamos ler a palavra. O que nós escrevemos? Amélia. Amélia. Olha o cuidado, né? Que a gente tem que prestar atenção se o sonzinho, se não é com LH ou se é com LI. Vamos para a próxima palavra. Próxima palavra. 2B. Vou lá na coluna do número 2 até encontrar a coluna B. Qual é a sílaba que nós temos aqui? F-O, que faz fo. Fo. Próxima sílaba, 2C. Coluna 2, vou até a letra C. Qual a sílaba que nós temos aqui? L-H-A, que faz lha. Fo. Lha. Na terceira palavra, eu vou lá na coluna 4 até encontrar a letra B. Coluna 4 até a coluna B. Qual é a sílaba que nós temos aqui? P-I, que faz pi. Pi. E agora eu tenho que encontrar o que está no 2C. Coluna 2, vou até a letra C. O que nós temos aqui? L-H-A, que faz lha. Como ficou essa palavra? Pilha. Vamos para a próxima. Uma palavra de 3 sílabas. Coluna 2B. Vou encontrar o número 2 e vou até a coluna B. O que eu tenho aqui? A sílaba fo. F-O. Fo. Agora eu vou encontrar no 3B. Vou até o número 3 e vou encontrar na coluna do B. L-I, que faz li. E agora, vou procurar lá na coluna do 3C. No número 3 até a letra C. Qual a sílaba que nós temos aqui? A sílaba A. Escrevemos a palavra folia. Então, encontramos a palavra Amélia, folha, pilha e folia. Agora, chegou a sua vez. Agora você vai pular uma linha lá no seu caderno, vai escrever número 3 e seguindo as coordenadas, você vai encontrar 3 outras palavras. E então, pessoal, conseguiram localizar, descobrir as palavras que nós montamos aqui? Então, vamos conferir aqui comigo? Então, na primeira etiqueta, eu tenho ali que a palavra está na coluna 1A. Qual é a sílaba que está na coluna 1A? A sílaba Fá. A segunda sílaba está na coluna 1 e na coluna B.
Qual é a sílaba? A sílaba mi. E depois eu tenho o encontro das colunas na 1 e na C. Qual é a palavra que nós formamos? Família. Montamos a palavra família. A segunda palavra começa lá na segunda etiqueta, 4A. 4A, qual é a sílaba que nós temos? A sílaba to. Depois, 3C. O que nós temos no 3C? A sílaba A. Toa. Qual é a terceira sílaba? O encontro das colunas 2 e C. A sílaba lá. Montamos a palavra toalha. A terceira palavra começou lá na coluna 2A. 2, o que nós temos? A sílaba C. E um C, a sílaba lia. Como ficou a palavra? Célia. Agora vamos conferir no seu caderno? Caderno conferido. Então vamos colocar algumas palavras no nosso alfabeto? E olha que quem vai para o nosso alfabeto são as duas abelhinhas que estavam lá na ficha técnica. A Jataí, que começa com a letra J, e a Amanda Saia, que inicia com a letra M. Vamos identificar essas letras no nosso alfabeto? Vamos lá, primeiro a letra J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Vamos retirar esta referência para colocarmos a outra. Jataí, com letra maiúscula, letra minúscula e letra cursiva. Vamos continuar para encontrarmos a letra M? K, L, M. Vamos tirar o maluquinho, que é uma das referências, e colocarmos a palavra manda saia. Aqui nós temos manda saia com letra maiúscula, letra minúscula e letra cursiva. Vamos terminar a leitura do nosso alfabeto? N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bom, pessoal, com a finalização do nosso alfabeto, nós estamos finalizando a nossa aula. Foi muito bom estar com todos vocês. Eu agora vou para minha casa continuar assistindo as aulas com vocês. Vocês encontrarão na próxima semana com a professora Grace. Até mais!